Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora bem, esta semana eu venho-vos trazer um vídeo, como às vezes trago, não é que faça tão frequentemente este tipo de vídeos, mas desta vez venho fazer um para vocês e é uma review de um livro específico, ou seja, não vou falar vários, vou falar apenas de um livro. Mas, antes de mais, e antes de vos dizer qual é esse livro, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de o partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. E venho-vos dizer que hoje vou fazer uma review de um livro que já está bastante badalado, ele saiu o ano passado, se não estou em erro. Ele foi muito falado pelo Instagram, pelo TikTok, no próprio Goodreads, ele ganhou bastantes prémios. Já tinha bastante curiosidade em o ler, recebi-o pelo Natal, portanto também já o viram certamente neste vídeo. Eu vou colocar aqui se vocês quiserem ver, aqui ou aqui, algures. E o vídeo que eu vou falar é Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu, de Jeanette McCurdy. É este livro aqui. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O livro efetivamente teve bastante hype quando saiu, e além do hype que teve, porque obviamente estamos aqui a falar de uma pessoa que esteve durante bastantes anos era conhecida, era uma pessoa bastante conhecida, era uma celebridade, e portanto as pessoas automaticamente identificaram-se com ela e com o livro que ela estava a escrever e reconheceram-na das séries e filmes em que ela participou há uns anos atrás. Além disso, outro aspecto que atrai obviamente neste livro é o título, do género, quem é que escreve um livro que se chama Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu? Eu acho que foi parte da razão pela qual ela quis escolheu este título, digamos assim, mesmo para que as pessoas parassem e olhassem, mas efetivamente faz todo o sentido e vamos já ver porquê. Como eu já estava a dizer, este livro foi-me oferecido no Natal, eu já o queria ler há algum tempo, aproveitei a época natalícia para o pedir como prenda, tive a sorte de o receber. Eu não posso dizer que tenha acompanhado o percurso de representação de Jeanette McCurdy. Eu sei que ela participava em séries do Nickelodeon, ela participou no iCarly e em algumas outras, eventualmente fez também alguns pequenos papéis, algumas participações noutro tipo de filmes e séries, mas eu não posso dizer que tenha acompanhado o perfil dela, o trabalho dela na representação, porque efetivamente não acompanhei. Eu pouco via Nickelodeon, conhecia a cara dela de a ver assim de passagem no ecrã, mas não posso dizer que tenha acompanhado, mas conheço a pessoa e foi suficiente para obviamente querer ler este livro, especialmente depois de ver todas as reviews que este livro teve, espetaculares. Eu acho que toda a gente, não ouvi nenhuma em que tivessem falado mal do livro. Sim, ouvi algumas em que houve algumas críticas apontadas a certos aspectos, mas nada que no geral fosse dizer que o livro era mau. Ora então, a Jeanette McCurdy escreve este livro para relatar basicamente a relação abusiva que a mãe dela tinha para com ela. E obviamente que isto acaba por ser bastante relevante, porque esta rapariga está em Hollywood, digamos assim, não em Hollywood necessariamente, mas no meio da representação, naqueles meios em que os miúdos estão a trabalhar, têm que agir como adultos, estão a ganhar como adultos, mas não são adultos, não fazem a menor ideia do que é que estão a fazer, muitas vezes nem querem estar ali. E isto acontece com muita regularidade. Depois a questão é que isto está tudo um bocado behind the scenes, ou seja, ninguém sabe estas realidades, ninguém conhece este tipo de pais e muitos destes miúdos nem sequer acham que estão a ser negligenciados ou que os pais estão-se a aproveitar deles. Muitos deles nem conseguem compreender essa situação até muitos anos mais tarde. E é o que nós temos aqui com a Jeanette. Ela começa aqui no livro, portanto ela faz aqui uma progressão desde que ela era bastante pequena até mais ou menos a idade atual. Ela começou a representar, se não estou em erro, com 6 anos, porque a mãe lhe disse que ela podia fazer isso, que era uma coisa que a própria mãe gostava muito de ter feito quando era menina, não teve a possibilidade e ela podia fazer, ela tinha muito carisma, tinha muito talento. Tudo isto já é logo um indicador estranho, mas a miúda, pronto, até acabou por aceitar e começou então aqueles processos de audições e depois começou a ter aulas disto e daquilo, de representação, de dança, para ter mais skills para mostrar nas audições, tudo dentro da normalidade. A única coisa que não era normal era a pressão que esta mãe punha nesta criança, a todos os níveis,
E quando a criança tentava, por exemplo, dizer algo que gostava de fazer, recordo-me que há aqui uma parte no livro em que ela, porque a mãe logo desde que ela era criança teve um problema oncológico, teve cancro, já não me recordo, não sei se foi nos ossos, foi em qualquer lado. E então esta mãe, para vocês verem o nível de loucura que aqui estava, ela usava o cancro para fazer chantagem com os filhos, ou seja, quando, por exemplo, os filhos, sei lá, que começavam a demonstrar opiniões, a dizer que gostavam disto ou que não gostavam daquilo, ela tentava chantageá-los quase como que a dizer mas sabes que eu tive cancro, eu posso não estar aqui, pode-me acontecer alguma coisa, tudo para deixar aquela nuvem na cabeça das crianças de que a vida dela podia acabar assim porque ela teve aquele problema e a pessoa podia ficar sem mãe. Então estes miúdos estavam constantemente debaixo de uma pressão psicológica brutal para satisfazer esta mãe, para pura e simplesmente fazer tudo o que ela queria com medo iminente de a perder. Eu tenho mesmo de confessar que não há muitos livros que me provoquem. Assim, é normal um livro provocar-nos sensações, especialmente quando ele toca em aspectos que são bastante dolorosos, bastante cruéis. Isso é normal acontecer, a pessoa às vezes chora, a pessoa às vezes sente assim um aperto no peito ou algo do género. Mas eu não posso dizer que algum livro me tenha causado mal-estar físico como este aqui. Desde repulsa, a desconforto mesmo, a um certo nojo, quase que em certas partes eu sentia-me enojada pelo que estava a ler, e eu só estava a ler. Portanto, eu nem quero imaginar o que é que a rapariga que vivenciou todas estas experiências sentiu na altura. O livro efetivamente não é um livro bonito. A parte menos má do livro, digamos assim, é que a própria Jeanette, como ela também sempre esteve um bocado, é uma pessoa mais cómica e sempre esteve um bocado associada à comédia, os papéis dela eram no geral cómicos, ela tem uma forma de escrever que também tem uma certa sátirazinha associada, portanto é quase como que eu estou a dizer coisas bastante graves, mas com um certo tom de piada para parecer mais leve. O que acaba por ser bom na leitura, no caso da leitura, eu acho que acaba por ajudar. Esta foi uma das críticas que várias pessoas fizeram, é o facto dela parecer que está a gozar com a situação. Eu não acredito que ela quisesse parecer que estava a gozar, eu acredito que ela quisesse exatamente tornar o assunto mais legível, porque quando nós estamos a ler uma coisa pesada, se tudo é mau, se tudo é tenebroso, se tudo é complicado à volta, torna-se difícil ler. E o que ela quis fazer foi exatamente dar uma linguagem um bocadinho mais ligeira para que as coisas fossem mais fáceis de ler, o que no geral para mim resultou bastante bem. Ora bem, esta rapariga cresceu, esteve no mundo da representação. Esta mãe, desde a pressão, ela, por exemplo, teve distúrbios alimentares incutidos pela mãe, porque a própria mãe também era um bocado obcecada com o peso e com a saúde e queria estar sempre magrinha e por aí adiante. E então ela incutiu nesta miúda que ela, quanto mais pequena e jovem e criança parecesse, mais tempo poderia representar esses papéis. Ou seja, ela poderia ter, por exemplo, 14 anos, mas se ela parecesse que tinha 10, poderia ainda representar papéis que fossem de crianças de 10 anos, mesmo sabendo que já tinha 14. E então incutiu nesta jovem por exemplo, uma restrição calórica, assim uma coisa básica, em que a miúda basicamente não comia nada durante o dia, comia uns legumes aqui e ali, e sempre que tivesse que comer, a mãe tirava-lhe tudo o que fosse, às vezes doces da frente, quando às vezes ia representar para os camarins, eles tinham lá às vezes comida, ela não a deixava pegar em nada. E isto começou a ser o mindset da miúda, ao ponto de ela própria já querer fazer isso por ela e lembrando-se sempre das palavras da mãe, o que é bastante triste. Como eu referi há bocadinho, efetivamente este livro trouxe-me algum desconforto físico e em certas partes tinha a ver com o facto desta mãe se imiscuir na privacidade dos filhos. E quando digo dos filhos, não digo só da Jeanette, ela tinha 3 filhos, eram 2 rapazes e ela que era a mais nova. E basicamente estes miúdos até, sei lá, os seus 16, 17 anos, a mãe é que lhes dava banho, para vocês terem noção. A mãe estava ali presente, pronto, eles estavam a tomar banho e ela estava ali presente e muitas vezes ajudava no banho, ou seja, né, esfregar, espalhar sabão, essas coisas todas, a pessoas com 16, 17 anos. Esta foi uma das cenas que mais repulsão me deu. Eu estava a ler isto e até me estava a sentir mal, porque efetivamente não há nada normal aqui. Outro aspecto, por exemplo, recordo-me dela ter mencionado, não ter mencionado, ela escrevia sobre isto, não para nós prestarmos tanta atenção a este detalhe, mas aconteceu várias vezes, que era a mãe usar o cancro dela como
quase que um trunfo para obter as coisas que queria, não só com os filhos, que isso eu também já falei, mas no geral com toda a gente. Por exemplo, ela chegava a um estúdio ou uma audição em que os pais não podiam entrar, obviamente. Quando os miúdos estão em audição, os miúdos estão lá dentro, todos a fazer, a praticar as cenas e a fazer a audição, os pais estão cá fora. Ela muitas vezes começava a dizer que tinha tido cancro, que não sei o quê, que não se podia sentar, que não podia estar de pé, que não podia fazer aquilo, tudo para conseguir benesses e estar sempre presente para ver o que é que a filha fazia, o que é que ela dizia. Ela tinha de controlar e saber tudo o que acontecia. Era impensável para aquela mãe deixar a filha a fazer uma audição sem ela ver o que é que ela estava a dizer, para depois chegar a casa e ou dar na cabeça por ela não ter feito direito, ou para garantir que corrigia o que quer que tenha corrido mal. Ela tinha este controle, tinha que estar presente, senão a mãe não aceitava, e usava muitas vezes o cancro como um passaporte para poder entrar em sítios onde não podia estar presente, sempre para garantir que via a filha e o que ela estava a fazer. E pronto, a certa altura do livro, a mãe acaba por falecer, pronto, o cancro voltou, ela estava em remissão, mas o cancro voltou, acabou por vir agressivo e ela acabou por falecer. No entanto, depois temos aqui então uma Jeanette pós-morte da mãe, que efetivamente custou-lhe a perceber que ela estava completamente cheia de traumas. Ela não sabia o que é que havia de fazer sem a mãe inicialmente, continuou a representar, mesmo não sabendo bem se queria se não, mas era a única realidade que conhecia. Obviamente que ela tinha bastantes traumas, ela não conseguia reconhecer o papel da mãe na vida dela como negligente e abusivo. Ela achava que a mãe tinha feito imenso, que se tinha esforçado muito, que tinha sido a melhor mãe e tudo mais, até que acabou quase por ser forçada, digamos assim, a ir para a terapia, para consultas de psicologia e tudo mais, e então começou tudo a vir à superfície, porque depois o trabalho destes profissionais é puxar pela essência dos problemas, não só pelo o problema que as pessoas pensam que é este e que é o que têm que tratar, mas ir lá dentro buscar mesmo os problemas sérios que estão na base do problema que está aqui. E foi aí que ela efetivamente começou a compreender. Claro que não foi um processo fácil, não foi logo à primeira, nem foi logo com o primeiro terapeuta que ela conseguiu reerguer-se e perceber efetivamente o que é que tinha acontecido e qual tinha sido o papel da mãe dela, mas é bom nós vermos essa transformação no final, em que ela efetivamente agarra a vida dela, toma as decisões dela, assume aquilo que lhe aconteceu e que efetivamente que foi a relação que ela teve com a mãe, a forma como ela corta quase essas amarras. Também foi bastante interessante ler essa parte. E no final, pronto, ela decide fazer as escolhas dela. Claro que a terapia, aqui não se consegue perceber se ela terminou a terapia ou se continua, mas é capaz de ter continuado, porque eu acho que é sempre uma coisa que a pessoa pode e deve fazer, porque há sempre qualquer coisa que nós podemos falar e partilhar com alguém, e há sempre coisas que podemos melhorar. Mas é um livro bastante interessante de se ler, é uma construção muito grande, e no final é quase como uma desconstrução, porque ela foi construindo este trauma enorme ao longo da vida e depois teve que o desconstruir para poder então agarrar a vida dela com as mãos e seguir em frente. Este livro lê-se bem, claro que tem partes, como eu já referi, que eu, pelo menos para mim, foi mesmo um mal-estar físico brutal a ler aquilo, mas depois eu acho que vai compensando à frente e acabamos por pronto, essas partes, quando estamos a ler, sentimos-nos naquele momento, mas depois mais à frente já estamos a ler outras coisas, acaba por não ter tanta implicação. Mas eu acho que este livro aqui, a importância dele, não só obviamente para esta pessoa, para a Jeanette McCurdy, que foi a história dela e a forma como ela conseguiu ter uma segunda oportunidade, digamos assim, quando a mãe deixou de estar presente, mas eu acho que este livro acaba por ser bastante relevante porque é muito importante. Há muitas crianças e jovens que estão atrás das câmaras, que estão... nós vemos todos os dias, seja na televisão, seja nos filmes, e é preciso ter muito cuidado com estas crianças. É uma coisa que pode ser perfeitamente banal e pode ser perfeitamente normal, mas ao mesmo tempo pode haver ali muitas questões por detrás. É muito importante proteger os miúdos. Eu não estou a dizer que os miúdos não devem representar, porque há miúdos que efetivamente têm muito talento e acaba por ser até um desperdício. Eles próprios querem representar, eles sentem-se bem, eles querem estar no palco, eles querem representar. É importante protegê-los. Obviamente desse mesmo mundo, porque
o mundo dos produtores, o mundo da representação não é o mundo, mesmo o mundo da música, não são mundos fáceis, muito menos para crianças. As crianças têm que estar protegidas, não podem estar ali sozinhas, obviamente, que nós não podemos mandar crianças para o trabalho e dizer vem buscar às 5, porque isso não é assim. Eles têm que estar protegidos e muitas vezes é preciso tomar atenção também a estas famílias. Eu não sei o que é que se pode fazer, mas a Janete efetivamente na família houve uma certa complacência também, porque via-se um bocado o que é que a mãe estava a fazer, houve um certo deixar andar também e infelizmente acaba por acontecer em muitos casos e no final quem sofre são estas crianças. Portanto, eu acho que este livro é bastante relevante, não só pela história dela, mas porque retrata a história de muitas outras crianças com maior ou menor grau, não tem necessariamente que ser igual, mas retrata a história de muitos outros miúdos que estão também já envolvidos em mundos de adultos, de representação, de música, do que quer que seja, do trabalho, e não têm capacidade para se defender, não têm forma de se defender e muitas vezes pouca voz têm para falar ou ninguém os leva a sério, ninguém acredita neles. Portanto, é preciso estar atento a estes miúdos. E quanto a este livro, Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu, de Janette McCurdy, eu acho que é uma leitura muito boa. Eu acho que é uma leitura bastante relevante. Eu dei-lhe cotação máxima, gostei bastante de o ler. Acho que deve ser lido por toda a gente. Eu acho que é um livro fácil de ler, apesar de ser pesado. A escrita em si torna fácil de ler. Portanto, eu aconselho muito esta leitura. Foi um dos livros que eu recebi no Natal e mal o recebi, comecei logo a lê-lo e já o acabei. E pronto, este foi o vídeo que vos trouxe hoje, a review do livro Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de deixar algum comentário a dizer se já leram este livro, se já leram o que é que acharam, ou então se fazem intenções de o ler, porque eu gostava muito que vocês lessem este livro. Ora então, vejo-vos para a semana. Tchau!